Paz do Senhor para adolescentes, estamos com mais uma aula. Hoje é a nossa lição 7, então podem já ir pegando a Bíblia, a revista, para ir acompanhando juntamente comigo, tá bom? A nossa lição de hoje, ela tem como tema uma mulher em julgamento. A lição ela se encontra em João 8, do versículo 1 ao 11, tá? Então a gente já vai dar entrando na lição, lendo a Bíblia diz. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Essa lição, ela pode até parecer um pouco com a lição da mulher samaritana, onde Jesus veio trazer esperança para ela. E essa aqui, né, uma mulher em julgamento, ela vem para a gente entender que todos nós somos pecadores, né? Então, logo de cara, a gente já vai ficar ciente disso. Que nenhuma outra pessoa pode julgar, né, os erros uns dos outros, nós não podemos julgar os erros uns dos outros. E entender o propósito do perdão divino, o perdão de Deus, tá? A gente vai logo entender que esse papel só cabe a Deus, realmente, tá? Que é o de julgar. Então, a gente já vai entrando no conhecendo mais de Deus. Eu quero ler com vocês assim. Com o passar do tempo, Jesus tornava-se cada vez mais conhecido. Suas palavras, atitudes e compaixão com os doentes e com os pobres deixavam claro que ele havia sido enviado para fazer a vontade de Deus. Vocês sabem que Jesus já andava com aquela penca de gente perto dele, a multidão sempre ali perto dele. Ele atraía as pessoas. Muitas pessoas o reconheciam como mestre, e assim o procuram para ouvir os seus ensinamentos, procuravam ele. A fama de Jesus, a sua postura, elas incomodavam um certo tipinho de pessoas que a gente conhece bem, que são os fariseus. E a gente pode se perguntar, os fariseus também viviam, eram religiosos, né? Mas eles não tinham, como eu posso dizer, a simpatia do povo, né? Que era o que Jesus cativava, né? Por onde ele andava, o povo gostava de andar com ele. Não era o que acontecia com os fariseus, tá? Então, eles sempre organizavam maneiras para testar a integridade de Jesus. Foi em uma ocasião dessas que os fariseus e escribas, surpreenderam Jesus exigindo que ele julgasse uma certa mulher pecadora. Eles sempre queriam encurralar Jesus de alguma forma para apontar um erro, uma falha, e que sempre queriam fazer isso diante do povo, porque a fama de Jesus incomodava eles. Então, eles sempre queriam uma forma de atingi-lo, de constranger ele, de deixar ele sem palavras, sem resposta, o que nunca aconteceu. Jesus sempre tinha uma resposta certa, cheia de amor. Jesus sempre sabia como agir, como falar e como se sair, né, das encurraladas que eles sempre armavam para Jesus. Então, vamos lá para o nosso primeiro tópico, que diz assim: o que diziam os fariseus e mestres da lei? É uma pergunta, tá? Aquele grupo de religiosos entraram no pátio do templo trazendo uma mulher adúltera. A sociedade judaica, mesmo sendo governada pelo Império Romano, ela obedecia às leis de Moisés. Essas leis não eram só, como é que eu posso dizer, não valia só para a vida de fé, mas valia para a vida civil deles também. Era como a gente tem hoje nossas leis que regem o nosso país, eram mais ou menos assim que funcionava também as leis de Moisés para o povo judaico. Segundo a lei, o homem e a mulher que praticassem o pecado de adultério deveriam ser mortos de uma forma muito cruel, sob apedrejamento. Era uma lei muito dura para um pecado muito grave. E aí a gente vai para o segundo tópico, que aí esse segundo tópico ele vai destrinchar um pouco das palavras de Jesus, do comportamento de Jesus naquele momento. Então a gente já entende o contexto da história. Eles chegaram com uma mulher para julgá-la e seguidamente apedrejá-la, porque segundo a lei, uma mulher encontrada em adultério deveria ser apedrejada. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Nosso segundo tópico. Aqueles homens que trouxeram o caso da mulher já tinham o veredito definido em seus corações, porque a lei mandava eles fazerem aquilo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse-lhes: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Está lá em João 8:7. Nessas poucas palavras de Jesus podemos aprender importantes lições. Vamos lá. Pecado. Primeiro, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nós
fazemos que não agrada a Deus. Tudo aquilo que nós falamos, pensamos, agimos, qualquer atitude, pensamento, qualquer coisa que nós viemos fazer que não agrada a Deus é pecado. Em Deus não há erros, não há trevas, não há injustiça. Em todas as gerações, em todos os povos, em todos os lugares do mundo, o ser humano é pecador. E a tragédia está no fato de que a prática do pecado resulta em morte, tá bom? Pecador. O pecador é todo aquele que desobedece às leis do Senhor, às leis de Deus, e vive longe dos seus princípios. Assim, todos são pecadores, homem ou mulher, rico ou pobre. Base bíblica, Romanos 3, 23. E diante de Deus não existe pecado grande ou pecado pequeno. Eu já comentei isso com vocês em sala de aula. Ah, Carla, quer dizer que o assalto e o furto não tem um maior que o outro? O adultério e a mentira? Não, não existe pecadinho nem pecadão. O que existem, o que acontece, na verdade, é que as consequências dos nossos pecados são diferentes. Talvez a consequência do pecado de alguém que assalte na rua seja diferente da consequência de alguém que mente dentro de casa. É só isso, que as consequências dos nossos erros são diferentes. Mas diante de Deus é tudo a mesma coisa, é tudo pecado, tá? Qualquer um que fere a sua santidade ou atrai seu juízo. Deus, em sua graça, amou o mundo e veio em forma de homem para vencer o pecado. Jesus, em sua santidade, subjugou o poder do pecado na cruz. A gente já sabe disso. Nossos pecados, né, Jesus levou até a cruz do Calvário. Por causa de Jesus, o pecador tem uma oportunidade de remissão. Por causa de Jesus, nós temos esperança, mesmo sendo pecadores, tá bom? Juiz, terceiro conceito. A Bíblia ensina que há apenas um juiz com autoridade e poder para julgar o homem. De fato, há um tribunal previsto para ocorrer diante de Deus. Eu quero ler com vocês, acompanhem comigo. Até deixei aqui. Romanos. Vamos ler lá em Romanos. Romanos 11. Deixei um papel aqui. Desculpa, Romanos 14, 10. É a base bíblica que a lição deixa ali pra gente. Romanos 14, 10. Diz assim: portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. É isto que as Escrituras Sagradas dizem: juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Logo, esse versículo já vem matando essa nossa historinha de querer julgar o nosso irmão, tá bom? A gente passa agora pro terceiro tópico. A gente entendeu o conceito de pecado, de pecador, de juiz. E aí, a gente vem agora para aquela parte que eu chamo de esperança, né? De Deus dar uma oportunidade daquela mulher viver algo novo, assim como ele deu oportunidade para a mulher samaritana. Vá e não peques mais. Terceiro tópico. Quando todos se retiraram diante da mulher acusada e humilhada publicamente, ficou apenas Jesus. Aí ele olhou para a mulher e falou assim: cadê os que te acusam? Não ficou ninguém? Aí a gente dá uma voltinha, dá volta um pouquinho. O que foi que ele falou para a multidão? Que foi antes do segundo tópico, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí os pecados daquelas pessoas não estavam expostos ali. Só o da mulher estava exposto. Mas todos ali eram pecadores, todos tinham falhas, né? E aí a mulher respondeu: ninguém, Senhor. E ele fala para a mulher: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Ao entrar naquele pátio, a mulher estava sob uma sentença de morte. Mas diante de Jesus ela ganhou o perdão de Deus, uma nova oportunidade de vida. Jesus foi o único que dirigiu a palavra a ela e o fez para lhe dar perdão que tanto ela precisava. Deus não concede perdão pela metade, tá? O perdão de Deus é gratuito e definitivo, né? Tem aquela passagem que diz que ele lança as nossas falhas no mar do esquecimento. Não porque o ser humano merece, tá, gente?
mas sim porque Jesus fez o sacrifício completo na cruz, graça, né? O perdão está disponível para todos, para mim e para você, que sinceramente se arrependem, pelas pessoas que têm um coração contrito mesmo, que errou, mas fala: Deus, estou aqui, me perdoa, errei, fiz coisa que não te agrada. Deus está sempre disponível a nos dar um abraço de perdão e nos dar uma nova chance. Mas o perdão de Deus tem um propósito, que é o que, gente? Mudança de vida. Por que eu falei do coração contrito e arrependido? Porque a gente não pode ser aquelas pessoas na presença de Deus que erra hoje, pede perdão amanhã e erra de novo. A gente tem que quê? Mudar de vida. A gente tem que errar, aprender com os nossos erros, pedir perdão ao Senhor, se reconciliar com o Senhor e mudar de vida. Viver realmente uma transformação. Ele quer ver o homem livre do pecado, seguindo os princípios da palavra e vivendo em verdade. Com o perdão de Deus, nos tornamos o que? Santificados e podemos ter comunhão com Ele. Deus espera do pecador que ele confesse os seus pecados e siga em frente, disposto a viver de modo agradável diante de Deus. Através do seu amor, somos perdoados e podemos prosseguir a nossa vida sendo mais fiéis a Jesus, tá? O perdão ele está disponível para todos os que sinceramente se arrependem e que nós venhamos aprender com essa lição. Primeiramente, que nós não podemos julgar ninguém, isso só cabe a Deus, e que sempre que nós venhamos a vacilar com o Senhor, que a gente tem sempre o perdão dele disponível. Isso se nós estivermos com o nosso coração arrependido, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.